Manuel Pereira Reis, um astrônomo baiano que entre suas façanhas está a construção do Observatório Astronômico da Escola Politécnica, hoje conhecido como Observatório do Vau Longo, e também do posicionamento das estrelas na bandeira da nossa República. O professor Rudsten Vasquez de Nader vai nos contar um pouco sobre a trajetória desse astrônomo baiano. Professor Rudsten, quem foi Manuel Pereira Reis? Bom, Manuel Pereira Reis, num artigo que eu escrevi há algum tempo atrás, há uns 8 anos atrás, a gente ainda tinha pouca informação sobre ele. O que a gente achava é que ele havia nascido em Salvador, mas, na verdade, né, pesquisas recentes mostram que ele nasceu em Cachoeira. É uma cidadezinha ali, banhada pelo Rio Paraguaçu, né, que, na verdade, corta a cidade ao meio. Fica em cada lado da margem fica a cidade e fica aproximadamente a uns 150 quilômetros de Salvador. E ele nasceu ali, foi filho do Joaquim Pereira Reis, que era um português, e da Maria Rosa Pinto, né? Na verdade, a gente tinha um outro nome também no outro artigo, que se chamava Ana Bernardina Pereira Sampaio, mas isso provou que aparentemente não estava correto. Parece que o nome dela mesmo é Maria Rosa Pinto. Eu acho que é um dos poucos casos na vida que a gente sabe o pai, mas não sabe quem é a mãe. Isso não é comum acontecer, mas acho que agora a gente conseguiu resolver esse problema. Viveu em Salvador, aprendeu muito lá, né, com o pai. Ele teve uma educação muito rígida com o pai e ele viveu em Salvador até os 18 anos. Bom, lá, quando ele tinha lá pelos 18 anos, né, o pai dele, lá em 1855, faleceu de cólera. A mãe dele já havia falecido também. O que aconteceu é que ele tinha uns padrinhos, né, um apadrinhamento, e ele foi enviado aqui para o Rio de Janeiro para estudar aqui no Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes, onde ele chegou aqui lá pelo começo de 1856 e ficou estudando aqui. Ele foi indicado para uma carta para o Mosteiro de São Bento. Ele foi acolhido pelo mosteiro, né, e os frades o acolheram. O mosteiro fica ainda ali no centro da cidade. É uma região histórica da formação da cidade do Rio de Janeiro, né? Tinha o Morro do Castelo, que foi desmontado, tinha o Mosteiro de São Bento, tinha o Morro da Conceição, que formava uma área em que foi o núcleo original da formação da cidade do Rio de Janeiro. Ele precisava ganhar dinheiro e surgiu essa oportunidade de lecionar desenho na Escola Naval, né? Ele lecionou, inclusive, e aí já deve começar o interesse dele para a astronomia, porque ele lecionou hidrografia e topografia. E para saber topografia, você tem que saber na latitude, longitude, já teodolitos, e isso já deve ter começado a incutir nele o interesse pela astronomia. Bom, entre 1870 a 76, Pereira Reis, ele não está bem clara ainda a data, ainda carece de uma pesquisa mais aprofundada, mas foi lá pelos anos 1870, 72, por ali, ele se tornou astrônomo do Observatório Imperial do Rio de Janeiro, IORG, ou Imperial Observatório Astronômico, tinha essas duas denominações, e ele o primeiro registro que a gente tem dele foi de março de 76, que foi assinado, inclusive, pelo Duque de Caxias, que era que era do Ministério do Exército, Ministério do Império. E aí, a partir dali que a gente sabe que ele trabalhou na determinação de posição geográfica de várias cidades. Qual foi o problema que acarretou o afastamento do Manuel Pereira Reis do Observatório Astronômico Imperial? O Manuel Pereira Reis discordou profundamente da metodologia que era utilizada para se fazer a determinação da longitude do Rio de Janeiro. Para ele, aquele método estava errado. Ele já havia feito a determinação da longitude do Observatório Imperial em Barra do Piraí, que é uma cidadezinha aqui do estado do Rio de Janeiro. Sim. E esse tipo de metodologia que ele usou era diferente do que o Emmanuel Liel usava, que ele trouxe toda a expertise dele na França. Ele não era pouca coisa, ele era uma pessoa muito gabaritada,
mas eles tinham opinião muito divergente. E chegou a um ponto tal que o Manuel Pereira Reis foi ejetado do Imperial Observatório pelo Emanuel Lier, e essa rusga, essa treta se estendeu por anos, chegou a pegar até o Cruz. Professor Rudstein, qual foi o desdobramento desse episódio com a saída do Manuel Pereira Reis do Imperial Observatório? O que aconteceu é que ele ainda era professor, né, da Escola Politécnica. E lá, a Escola Politécnica, ele ensinava, como eu falei, a astronomia era uma astronomia voltada para objetivos mais do dia a dia, é aquela astronomia utilitária. E ele continuou ministrando as aulas para os alunos de engenharia civil para a geodésia ou geodesia, depende da pronúncia, e astronomia de posição. E com isso ele percebeu que, como ele não tinha mais acesso às aulas, a dar aulas aos alunos no Imperial Observatório, ele resolveu pleitear que se construísse um observatório. Então, Manuel Pereira Reis ele juntou com Galdino Pimentel, que era professor também da Escola Politécnica, e mais um, que é o Paulo de Fronten, um engenheiro muito conhecido, e eles resolveram comprar uma parte do Morro do Santo Antônio, que era um morro que ficava... lá em cima do morro já existia uma escola rádio do Exército e um estande de tiro, mas era uma pequena parte ocupada. Eles resolveram comprar uma outra parte desse Morro de Santo Antônio. Ele tem esse nome porque o convento de Santo Antônio fica ali. E lá em cima foi construído esse observatório, que era o observatório da Escola Politécnica para ministrar aulas. Então, em 1881, em outubro de 1881, foi formalizada. Antes, em junho, já tinha passado pela congregação da Politécnica, mas em junho de 1881 foi criado o Observatório da Escola Politécnica. Professor Rudstein, pouca gente sabe, mas foi Manuel Pereira Reis que organiza as constelações na nossa bandeira, na bandeira da República. Como é que isso aconteceu? O Benjamin Constant não gostou da primeira versão da bandeira porque não achou que estava muito legal aquelas estrelas do jeito que estavam. Então, chamou o Manuel Pereira Reis. Então, a configuração do céu, a parte azul com as estrelas, foi colocada ali pelo Manuel Pereira Reis. Ele teve uma influência direta na confecção dessa bandeira. E ele colocou o céu na data, não só na data, mas também no horário em que a República foi proclamada. Vou botar esse proclamado entre aspas. Mas é isso. Gosto de falar golpe, mas nem todo mundo aceita. Né? Não vou falar golpe. Vou dizer uma troca pouco ortodoxa de governo, digamos Amei. assim. Amei. E o que aconteceu foi que ele colocou a configuração do céu exatamente nesse horário. Essa era a configuração do céu quando a República foi proclamada. É muito interessante que, se as pessoas perceberem, algumas pessoas percebem porque tem um conhecimento astronômico ou gostam de olhar o céu. Se você perceber, a estrela, porque a Cruzeiro do Sul é uma constelação que tem aquelas 4 estrelas e tem uma que a gente chama de intrometida, que fica ali embaixo. Se você olhar na bandeira, você vai ver que ela está do outro lado, se você perceber. Por quê? Porque ele tem uma visão mais aristotélica, ele tem uma visão de fora da esfera celeste. Não é como se você estivesse olhando da Terra. A Terra estaria lá no centro e você estaria de fora da esfera celeste olhando, e isso inverte a imagem. A Terra está lá no centro e você está olhando para a Terra daqui e está vendo o céu ao contrário. É por isso que é invertida a posição das estrelas. Qual a importância de Manuel Pereira Reis para a história da astronomia no Brasil? Manuel Pereira Reis tem uma importância fundamental para a astronomia, porque imagine só, quantas cidades têm um observatório no mundo? Pouquíssimas. Agora, quantas cidades têm 2 observatórios no mundo? Rio de Janeiro. Pois é. Nós temos uma cidade com 2 observatórios até hoje. Manuel Pereira Reis foi fundamental. Nós temos, inclusive, ali perto do observatório, tem uma rua chamada Professor Manuel Pereira Reis, no centro da cidade, na região do Porto.
Manuel Pereira Reis é fundamental para se conhecer a história da astronomia no Brasil, da importância, porque tão ligado foi a astronomia, que o curso de astronomia do Valongo ele foi fundado, a graduação, em 58, mas ele sempre esteve ligado ao ensino. Durante 50 anos, até 2008, nós fomos o único curso que formava astrônomos em nível de graduação. Depois surgiram mais 3 ou 4, mas graduados em astronomia só saía quem saía do Observatório do Valongo, fundado por Manuel Pereira Reis, uma figura fantástica. Ano passado, nós comemoramos os 140 anos da fundação do Observatório, criamos uma medalha para homenagear, onde temos a face, uma das faces tem a imagem do Manuel Pereira Reis, que eu consegui de um quadro que tem pintado na Escola Politécnica dele. E o outro lado, a cúpula, temos a luneta Cook, que ele transportou, comprou de Londres, e que nós temos um carinho enorme, que é a nossa marca principal do observatório. Desculpe me estender tanto, mas eu acho ele uma pessoa fantástica, é difícil falar pouco. Como vocês puderam ver, Manuel Pereira Reis foi um astrônomo baiano que deixou marcas profundas na história da astronomia do Brasil, construindo um observatório, hoje conhecido como Observatório do Valongo, e também deixando sua marca em um dos nossos símbolos maior, que é a bandeira do Brasil. E no próximo programa, a incrível história do meteorito de Bedengó e a Bahia como referência nos estudos da meteorítica.